A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 34. Diz assim: E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Olha só que verso. Eu o vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quero mencionar quem é Jesus no Evangelho de João. Quem é Jesus no Evangelho de João? A primeira afirmação que nós encontramos de Jesus é que é o Filho de Deus. Portanto, Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho do Filho de Deus. Portanto, Jesus é o Filho de Deus. João, capítulo 1, verso 41, diz assim: Esse achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Portanto, Jesus é o Filho de Deus e Jesus é o Cristo. João, capítulo 3, verso 29, diz assim: Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já essa minha alegria está cumprida. Em João 3, 29, Jesus é o esposo da esposa, que é a igreja. Portanto, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo e Jesus é o esposo. João, capítulo 5, verso 12, lemos assim: Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Quem é o homem? Jesus é o homem. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o esposo e Jesus é o homem. Em João 5, 27, lemos: E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Jesus não só é o homem, Jesus é o Filho do homem. Portanto, temos Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o esposo, Jesus é o homem e Jesus é o Filho do homem. João, capítulo 6, versículo de número 50, lemos: Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Jesus é o pão que desce do céu. Portanto, Jesus é o pão do céu para nós. É o Filho de Deus, é o Cristo, é o esposo, é o homem, é o Filho do homem, é o pão do céu. João, capítulo 7, versículo de número 40, lemos assim: Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: Verdadeiramente esse é o profeta. Verdadeiramente esse é o profeta. Jesus é o profeta. Então Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, é o esposo, é o homem, é o Filho do homem, é o pão do céu, é o profeta. João, capítulo 10, versículo de número 2, lemos: Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus é o pastor das ovelhas. É o Filho de Deus, é o Cristo, é o esposo, é o homem, é o Filho do homem, é o pão do céu, é o profeta, é o pastor das ovelhas. E João, capítulo 14, versículo de número 6, esse verso é bem conhecido. Disse Jesus: Eu sou o caminho,
Portanto, Jesus é o caminho para Deus, é o caminho para os céus. Jesus é o caminho, é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade plena, a verdade absoluta é Jesus. Nele podemos encontrar a verdade de Deus. Jesus, portanto, é o caminho, Jesus é a verdade. Então aqui já temos 10 elementos que Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o esposo, Jesus é o homem, é o Filho do homem, é o pão do céu, é o profeta, é o pastor das ovelhas, é o caminho, é a verdade. Mas ainda em João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus é a vida plena, a vida absoluta, só encontramos em Jesus. Ele é a vida eterna está em Jesus. Ele é a razão de toda a vida do homem. Portanto, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o esposo, Jesus é o homem, é o Filho do homem, é o pão do céu, é o profeta, é o pastor das ovelhas, é o caminho, é a verdade, é a vida. E para terminar essa meditação do que Jesus é, no Evangelho de João, capítulo de número 21, verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Jesus é o Senhor dos senhores, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor que é o nosso Salvador. Jesus é o Senhor. O discípulo disse a Pedro: é o Senhor. Portanto, Jesus, quem é Jesus no Evangelho de João? 12 elementos ou 12 identificações de Jesus. Jesus, primeiro, é o Filho de Deus. Segundo, é o Cristo. Terceiro, é o esposo. Quarto, é o homem. Quinto, é o Filho do homem. Sexto, é o pão do céu. Sétimo, é o profeta. Oitavo, é o pastor das ovelhas. Nono, é o caminho. Décimo, é a verdade. 11º, é a vida. E 12º, Jesus é o Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar 230 pastas com 6.500 vídeos. Se descer na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário em Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, as primeiras 27 pastas, nós temos um comentário todo o Novo Testamento e são mais de 350 vídeos para você. Se continuar subindo, Gênesis, Êxodo, Levítico, até Malaquias, todo o Antigo Testamento comentado. Nas primeiras 70 pastas, você vai encontrar mais de 735 vídeos com toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.